Bom dia, meu nome é Elisângela Farias, membro do Grupo 1, da apresentação do livro Arte e Percepção Visual, onde falaremos do capítulo 1 e 2. Irei falar agora sobre equilíbrio. A experiência visual é dinâmica. A percepção da realidade é influenciada por algumas leis da mente humana. Cada pessoa organiza os estímulos que chegam através da visão por meio de leis comuns. Nas imagens que observamos, sempre há uma organização induzida, ou seja, um lado cujo observador é instigado a olhar. Temos tendência a estruturar as formas de acordo com a semelhança e proximidade do jeito mais simples. A pregnância da harmonia, estabilidade e tranquilidade são características da percepção humana. Na imagem, vimos um triângulo e um retângulo ao invés de uma forma irregular com 11 lados ou 3 formas diferentes. É a tendência pela boa forma. As coisas são vistas da maneira mais simples e equilibrada. Tamanho, forma e cor tendem a se manterem. Por isso, pelos mecanismos de compreensão da constância perceptiva, os seres humanos ignoram algumas mudanças puramente visuais, como a aparente mudança de tamanho de um objeto ao mover-se pelo espaço, as condições de iluminação em relação à cor e a forma em relação ao ângulo. O equilíbrio é a base da composição da fotografia. Ele determina se a foto é agradável, harmoniosa ou se é desconfortável e ruim de olhar. No sentido literal de equilíbrio, a comparação com balanças é inevitável. Se você dividir a imagem abaixo verticalmente ao meio, verá que ela está equilibrada, com a mesma quantidade de informação, ou seja, objetos nas duas metades. Quando a imagem é em grande parte simétrica, é fácil identificar o equilíbrio, mas equilíbrio óbvio demais pode ser um pouco monótono. O posicionamento dos objetos em uma imagem impactam diretamente no peso visual e, consequentemente, no equilíbrio dessa imagem. Não seria possível, por exemplo, equilibrar dois objetos de tamanhos diferentes na mesma distância do centro da imagem. Mas se quiser buscar equilíbrio, teria de colocar o objeto menor na borda distante da moldura e o objeto maior ligeiramente fora do centro, assim como seria com pesos reais em uma escala. É bom ter equilíbrio em algumas imagens, mas se você quiser tornar suas imagens um pouco mais interessantes, a falta de equilíbrio ajuda a atrair a atenção dos telespectadores, pois causará uma tensão tirando da zona de conforto. Posicionamento incomum de um único objeto, isto é, fora do padrão esperado, gera tensão dinâmica que ajuda a desequilibrar uma foto e produz a sensação de tensão não resolvida, demonstrada na imagem abaixo. O equilíbrio é naturalmente muito mais do que simplesmente pesar um par de objetos em uma imagem. A analogia da balança de imagem é boa para explicar o básico, mas quando se trata da maioria da fotografia, o equilíbrio é muito mais complexo. A imagem abaixo é um bom exemplo de desequilíbrio. Com o peso visual principal do jeito à direita do quadro, note que as linhas verticais trazem uma base sólida e as múltiplas linhas horizontais criam um zigue-zague de tensão natural. Isso age com um peso para o lado esquerdo da imagem, mas não peso suficiente para fazer com que sinta completamente equilibrado. Equilibrado ou desequilibrado. Mas existe certo ou errado? Equilíbrio é o correto? Na verdade, não. Tudo vai depender do que o fotógrafo quer passar, causar ou provocar, conforto ou tensão. Se uma foto é equilibrada ou desequilibrada, quem vai determinar são os olhos do espectador. Mas cabe ao fotógrafo decidir como deseja que o espectador perceba a fotografia. Na imagem abaixo, você vai notar que o equilíbrio está inclinado para o lado esquerdo. Isto te leva a perguntar o que está no resto da foto, atraindo seu interesse para o cais e as pessoas na praia. Essa falta de equilíbrio torna a foto mais interessante e aumenta o tempo que o espectador passa observando. Se você fizer o mesmo efeito e exagerar
nos objetos com o uso de uma profundidade de campo rasa, você obterá resultados como na próxima imagem. É difícil dizer se a churrasqueira ou o balanço de pneu é o assunto principal. Essa técnica de desequilíbrio pode mudar o assunto do óbvio para o aparentemente significante, despertando a curiosidade do espectador, levando a querer olhar para algo que ele pensa que não é tão interessante assim. Isso é um claro exemplo de peso na fotografia. O peso de um elemento aumenta em relação à sua distância do centro e profundidade espacial, que quanto maior for seu alcance visual, maior será o seu peso. Por último, você pode considerar o posicionamento de seus indivíduos em termos de altura dentro do quadro. Na próxima imagem, por exemplo, os fogos parecem equilibrar o peso do palco, mesmo que o palco seja claramente muito mais amplo. O tamanho total dos fogos de artifício e seu posicionamento vertical cria uma força para baixo, para o lado esquerdo da imagem. Diferentes técnicas de composição têm efeitos diferentes sobre o peso visual de objetos em sua cena. E quanto melhor for entender sobre eles, melhor será o seu equilíbrio. Olá, meu nome é Eduarda Flores, sou membro do Grupo 1. Irei dar continuidade sobre o capítulo 1. Não podemos falar de equilíbrio sem falar de direções, pois dirigem as forças de ações na composição, equilibrando visualmente o campo de imagem. Como funciona? Um objeto isolado tem apenas sua força de peso agindo no campo. Porém, quando elegemos objetos ao seu redor, distribuímos o peso visual e elegemos direções visuais que ajudam na construção do equilíbrio estrutural. Exemplo: nesse quadro de Matisse, chamado A Dança, os braços da figura formam um círculo. O fato de cada dançarina estar fazendo um passo diferente poderia ter criado uma sensação de confusão, mas o círculo de braço é dominante e cria uma sensação primordial de unidade. Logo se cria uma harmonia formal e rítmica, que os passos desengonçados passam a harmonizar-se. A direção também pode guiar o olhar do observador para algo determinado que o artista queira mostrar. A direção pode ser definida como uma varinha do maestro que rege de forma harmônica uma imensa orquestra de particularidades sonoras. Alto e baixo, sendo a altura vertical considerada mais leve em questão de peso de composições e abaixo horizontal mais densa e pesada, isso tem a ver com a nossa noção de gravidade, que puxa e mantém tudo ao seu devido lugar. Rodolfo nos estimula a quebrar os paradigmas da gravidade e estabelecermos melhor as massas pictóricas pelo lado superior do quadro. A nossa tendência quando desenhamos algo, a base do desenho é cheia de arabescos, composições e flus-flus, deixando as partes superior, em sua maioria, no vazio composicional. Direita e esquerda. Também não podemos passar despercebidos, pois causam em nós tamanho estranhamento que podem até mesmo mudar a concepção de uma obra. Vemos essas relações nas brincadeiras do seriado do Chaves, onde um retrato falado, sendo manuseado de cima para baixo, vira pessoas completamente diferentes. Assim também acontece quando espelhamos determinados quadros. Como eu disse anteriormente, a composição é um ato de contar uma história visualmente, estabelecendo relações entre massas pictóricas, linhas e direções em um plano estrutural. Quando invertemos essas relações, a história visual também se bagunça. Afinal, historicamente, os quadros são lidos da esquerda para a direita, mudando drasticamente as suas relações. Olá, meu nome é Guilherme Caruso Torres, membro do Grupo 1 da apresentação audiovisual do livro Arte e Percepção Visual, onde ficamos responsáveis por falar sobre o capítulo 1 e 2. Agora eu irei falar sobre o capítulo 2,
configuração. Visão como exploração ativa. Quando olhamos para uma imagem, não devemos olhar a imagem apenas por olhar. Nós devemos alcançar a imagem. Mas o que significa alcançar a imagem? Alcançar a imagem, de acordo com o livro, é entender a imagem, o que ela passa e o que ela aborda, identificar o que está na imagem, os elementos da imagem, se aprofundar na imagem. É uma ocupação ativa, ou seja, automática, basta olharmos para alcançarmos a imagem. Na tela, podemos perceber que temos a obra do Salvador Dalí, A Persistência da Memória, onde nós podemos notar alguns relógios derretidos, um relógio com formigas espalhadas, uma caricatura do próprio Salvador Dalí e uma paisagem de fundo meio desértica. Captação do essencial. Se um observador examina atentamente um objeto, o mesmo irá visualizar detalhes diminutos, ou seja, diferente de uma câmera que registra tudo imparcialmente. Ver significa captar características dos objetos, como o azul do céu, o brilho de um metal e por aí vai. Concluindo, uma pessoa não irá conseguir detectar todos os detalhes de um objeto ou de uma imagem de imediato, pois nosso foco ou ponto de atenção sempre vai para apenas um ponto por vez, ou um ponto específico, ou seja, olhar um por um. Na tela, podemos visualizar uma fotografia de Henri Cartier-Bresson. Conceitos perceptivos. A percepção começa com a captação dos aspectos estruturais mais evidentes. Por exemplo, depois que uma criança de 2 anos e chimpanzés aprenderam que de 2 caixas que lhes foram apresentadas, uma com um triângulo e a outra com formas particulares, sempre continha alimento saboroso, não tiveram dificuldade de aplicar a aprendizagem, não importando se o triângulo era maior ou menor. Podemos perceber, então, que a percepção tem ligação com nossa visão, o nosso olfato, nossa audição, nosso paladar e o nosso tato. Por exemplo, uma maçã. Nós sabemos a forma da maçã, a cor da maçã, o gosto da maçã e o peso da maçã graças aos nossos 5 sentidos. O que é a configuração? A configuração é uma forma de interação entre objeto físico ou imagem observada e a luz que age como transmissor de informação para o receptor, ou seja, o observador, a pessoa que está vendo a imagem. A forma de um objeto que vemos não é dada só pela luz, mas também é a partir das memórias que temos com determinado objeto. Exemplo, uma nuvem em forma de coelho. Uma nuvem não tem forma, mas nosso cérebro tende a criar uma forma baseado com algo que seja parecido com o que temos na nossa memória. Influência do passado. A percepção pode mudar de acordo com o contexto temporal, verbal e espacial. Esses tipos de mudanças ocorrem a partir da linguagem também. Por exemplo, uma pessoa A está observando este quadro junto com uma pessoa B. A pessoa A diz que está vendo um passarinho, entretanto a pessoa B diz que está vendo, na verdade, um regador. E então a pessoa A irá procurar esse tal regador, pois foi influenciada verbalmente, mudando assim sua percepção. Bom dia, meu nome é Giovana Barbosa Almeida, membro do Grupo 1 da apresentação audiovisual do livro Arte e Percepção Visual, onde falaremos do capítulo 1 e 2. Irei falar agora sobre ver a configuração. Como poderíamos descrever os aspectos que representam a figuração? O modo mais adequado pareceria consistir em determinar as localizações de todos os pontos que constituem estes aspectos. Em seu tratado, Délia Leon Batista Alberti recomendou muito aos escultores da Renascença o procedimento ilustrado na figura 25.
Por meio de régua, transferidor e fio de prumo, pode-se descrever qualquer ponto da estátua em termos de ângulos e distâncias. Como um número suficiente de tais medidas, pode-se fazer uma duplicada da estátua, ou como diz Albert, pode-se fazer a metade da figura na ilha de Paros e a outra nas montanhas de Carrara. Mesmo assim, as partes se ajustarão. Simplicidade. O que se entende por simplicidade? Primeiro, pode-se defini-la como a experiência subjetiva e julgamento de um observador que não sente nenhuma dificuldade de entender o que se apresenta. Segundo uma passagem da Ética, acreditamos firmemente que existe ordem nas próprias coisas, mesmo que não saibamos nada a respeito. Pois quando as coisas se dispõem de tal modo que, ao nos serem apresentadas pelo sentido, podemos facilmente imaginá-las e, consequência, com facilidade recordá-las. Um pesquisador pode usar critérios para determinar quão fácil ou difícil certos padrões se mostram aos observadores. Christopher Alexander e Susanna Carey fizeram as seguintes perguntas. Numa série de padrões, qual deles pode ser reconhecido mais rapidamente? Como os padrões enfileiram em ordem da simplicidade que aparentam? Quais os padrões mais fáceis de se lembrar? Quais os que têm maior possibilidade de ser confundido com os outros? Quais os mais fáceis para se descrever com palavras? As reações objetivas exploradas em tais experimentos são apenas aspectos de nosso problema. Deve-se também determinar a simplicidade objetiva dos objetos visuais, analisando sua propriedade formal. A simplicidade objetiva e subjetiva nem sempre são paralelas. Se for admitido, o número de elementos tem uma influência na simplicidade do todo. Mas como os exemplos musicais da figura 30 mostram que a sequência mais longa pode ser mais simples do que a curta. Simplificação demonstrada. Qualquer padrão de estímulo tende a ser visto de tal modo que a estrutura resultante é tão simples quanto permite as condições dadas. Essa tendência será menos evidente quando o estimulamos a ponto de exercer um controle forçado. Sob tais condições, o mecanismo é livre apenas para organizar o elemento dado do modo mais simples possível. Quando o estímulo é fraco, o poder organizador da percepção pode manter-se de um modo mais completo. Segundo Lucrécio, quando se vê de longe as torres quadrangulares de uma cidade, elas muitas vezes parecem ser redondadas. E Leonardo da Vinci observa que, ao ver de longe a figura de um homem, ela parecerá um corpo escuro, redondo, muito pequeno. Parecerá redondo porque a distância diminui tanto as várias partes ao ponto de não deixar nada visível, exceto a sua massa maior. Porque a redução faz o observador ver uma forma arredondada. A resposta consiste em que a distância enfraquece o estímulo a tal ponto que o mecanismo perceptivo fica livre para impor a forma mais simples possível, isto é, o círculo. Esse enfraquecimento do estímulo também ocorre sob outras condições. Por exemplo, quando o padrão percebido é pouco iluminado ou exposto por apenas uma fração de segundo. A distância no tempo tem o mesmo efeito que a distância no espaço. Quando o estímulo real desaparece, os traços enfraquecem. Afirma-se tradicionalmente que, com o passar do tempo, os traços da medida se desvanecem lentamente. Como podemos ver, a figura 38 é exposta por um grupo de pessoas a quais se pediu antecipadamente que mantivessem papel e lápis à mão e que desenhassem, sem muita reflexão, de um modo mais exato possível que viram. Os exemplos na figura 39 ilustram esquematicamente a espécie de resultado que tipicamente se obteve. Porque os olhos, com frequência, dizem a verdade. A subdivisão da forma tem imenso valor biológico, porque é uma das condições principais para discernir os objetos. A aparência e a segregação são uma e a mesma coisa, mas ver formas não é o suficiente. Se as formas visuais devem ser úteis, devem corresponder aos objetos do mundo físico, o que nos capacita a ver um automóvel como uma coisa e a pessoa dentro dele como outra, ao invés de parte do automóvel e a parte da pessoa serem unificadas.
Às vezes nossos olhos nos enganam. Werner citou o exemplo de uma ponte que constitui um todo convincente, com sua própria imagem refletida na figura 47. Vê-se no céu e as constelações que não correspondem às posições reais das estrelas no espaço físico quando refletem na água. A camuflagem militar quebra a unidade dos objetos em partes que se fundem com o ambiente, uma técnica que também a natureza utiliza para a proteção dos animais. Um todo se mantém. As interações que visualmente observamos devem-se aos processos do nosso sistema nervoso. O arquiteto Eduardo Torroja observa: a visão total de uma linha reta, uma curva ou um volume influenciado pelas outras linhas e planos circundantes. Assim, como exemplo, a linha reta do membro tirante de um arco abatido pode parecer uma curva, cuja convexidade é oposta à do arco. Anteriormente, sugeriam que as interações dentro do campo visual são controladas pela lei da simplicidade, segundo a qual as forças perceptivas que constituem tal campo organizando-se nos padrões mais simples, mais regulares e mais simétricos possíveis, sob dadas circunstâncias. Até que ponto esta lei pode se impor? Depende, em cada caso, da limitação que prevalece no sistema. Uma vez que o padrão de estímulo articulado se projeta sobre a retina dos olhos, a organização perceptiva deve aceitar esta dada configuração. Ela deve limitar-se a agrupar ou subdividir a forma existente de tal modo que resulte a estrutura mais simples. Se, contudo, alguém girar um quadrado preto ao redor de seu centro, toda a superfície é vista girando, incluindo qualquer superfície circular, como na figura 41, que no sozinho não mostraria absolutamente nenhum movimento. Para se perceber se um ponto está em movimento ou em repouso, depende da situação visual mais simples possível para o padrão total. Para o quadrado é rotação e para o disco é repouso. Olá, me chamo Jorge Santos, sou membro do Grupo 1 e ficamos responsáveis pelo capítulo 1 e 2 do livro Arte e Percepção Visual. E irei falar sobre subdivisão nas artes. A subdivisão raramente se limita a um nível como o de um tabuleiro de xadrez, mas prossegue em níveis hierárquicos subordinados uns aos outros. Uma separação das partes primeiro estabelece os aspectos principais da obra, depois as partes maiores divididas novamente, mas em partes menores, e o artista tem como tarefa adaptar o grau, o tipo de afastamento e conexões ao significado que ele pretende expressar. E a subdivisão ela é um pré-requisito da visão. E o que seria uma parte? Uma parte depende de um todo e, tendo um todo, podemos então dividi-lo em partes. Uma parte pode ser entendida como vários ossos e órgãos existentes do corpo humano, as passagens, trechos de uma música, as cenas de um filme ou de uma novela. Simplicidade e diferença. A semelhança pode tornar as coisas invisíveis, por serem tão parecidas duas ou mais coisas, como por exemplo, uma pérola sobre uma fronte branca. Ela faz com que criamos associações mentais ao comparar uma coisa com a outra. Qualquer aspecto daquilo que se percebe, forma, claridade, cor, localização espacial, movimento, entre outros. Eles podem causar agrupamento por semelhança. Conforme é mencionado no livro, a semelhança é um pré-requisito para se notar as diferenças e, embora todas as coisas sejam diferentes em alguns aspectos e semelhantes em outros, as comparações só têm sentido quando provêm de uma base comum. Temos como exemplo de agrupamento por semelhança e diferença, o agrupamento por semelhança de tamanho, o agrupamento por diferença de configuração, diferença de claridade, agrupamento por semelhança e diferença de localização espacial.
Exemplos tomados da arte: os elementos, as cores, símbolos, expressões, localização, ou seja, como a imagem é montada. O que a imagem possui? O que ela possui revela o que ela quer passar, e isso permitirá que as pessoas façam uma leitura da obra e, quando utilizadas expressões com significados comuns, permite com mais facilidade a interpretação de quem observa. Esqueleto estrutural. O esqueleto estrutural é como se fosse a ideia do que o artista tem na mente, os traços e elementos principais. Claro que a imagem criada não é uma reprodução fiel do que ou que realmente se parecerá à obra depois de acabada. No entanto, após ter certeza do que ele quer reproduzir, começa então a passar para o papel, como por indução, criando parte por parte, que ao final formará o objeto desejado. Se por algum momento perde-se de vista a imagem condutora da mente, logo a mão também perde seu rumo. Portanto, embora a configuração visual de um objeto se determine em grandes partes por seus contornos externos, não se pode dizer que eles constituem a forma.